Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e hoje o nosso programa está em clima do Dia dos Namorados antecipado, porque nós vamos falar sobre um sentimento que pode atrapalhar e acabar com o seu relacionamento. Por exemplo, eu vou falar algumas situações e você vai descobrir, pensar aí sozinho se você faz ou não. Abrir e-mails, bisbilhotar o WhatsApp, examinar bolsos e até mesmo seguir o parceiro ou parceira. Se você faz ou sente vontade de investigar a vida do seu companheiro, cuidado! Esse ciúme ou comportamento pode se tornar o maior vilão do seu relacionamento. Mas você já parou para pensar até quando esse sentimento pode ser considerado normal? Quem sente mais ciúmes, o homem ou a mulher? Para responder essas e outras perguntas, hoje nós vamos conversar com o especialista, doutor em aconselhamento, Arão Amazonas. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia, tudo bom, Nádia? Muito bom estar aqui e falar sobre esse assunto. Nesses dias em especial é algo muito, muito interessante. Com certeza vamos ter um tempo muito bom. Que bom revê-los depois de anos, viu? De um grande tempo, exato. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Bom, doutor, a gente vai explicar então o que é esse ciúme. O ciúme, na realidade, ele é um estado de ansiedade que as pessoas podem passar a ter quando existe uma suspeita na relação afetiva ou em qualquer outro momento da vida, em situações, ou até mesmo dentro de uma empresa. Então, é um estado de ansiedade na mente que gera desconfiança. O ciúme, ele não é só uma emoção isolada, mas uma junção de várias emoções que, quando a pessoa é afetada, é despertada, ela pode ter. O ciúme carrega consigo raiva, inveja, carrega consigo desconfiança, carrega consigo culpa, carrega consigo desprezo. Então é um misto de emoções que o ciúme em si só traz consigo. Agora, por que as pessoas sentem ciúme? É um sentimento dito natural do ser humano? Ele é natural, ele é tão natural, Nádia, quanto a saudade. Todos nós somos passíveis de ter ciúme, como nós temos saudade. Agora, o ciúme vai tomar proporções diferentes devido ao histórico de cada pessoa, cada situação. Perceba que há um estado de ansiedade mental diante de suspeita. Eu estou com você, mas algo gerou uma suspeita e aquilo vai me levar a uma ansiedade. Pessoas, por exemplo, não são todas, mas pessoas que naturalmente trazem consigo ansiedade, são ansiosas, elas naturalmente podem ser passíveis de serem mais ciumentas do que um grande número de outras pessoas, por conta das suspeitas, das inseguranças, da autoestima. A baixa autoestima de uma pessoa também pode contribuir para esse estado, para esse sentimento aflorar, carregado de tudo que não presta normalmente. Agora a gente quer saber, quem sente mais ciúme? O homem ou a mulher? Olha só, essa é uma pergunta muito interessante e uma resposta muito simples. Todos os dois têm ciúmes. A questão é que os homens mostram menos. Porque para o homem mostrar ciúmes, aparentar ciúme é sinal de fragilidade. Agora ele reage, ele se torna mais grosso, fica indiferente, ficam mal-humorados, criam situações e quando são confrontados, não tem ciúme. O homem quer sempre garantir que ele está seguro de si e a relação pertence a ele. A mulher não, as mulheres quando sabem que quando elas estão enciumadas, a mulher proclama, a mulher dita, a mulher ela vai resolver alguma dessas situações e ela quer dizer para a sociedade que ela tem ciúme sim, que ela está guardando, que ela está preservando. E isso dá a ela uma sensação de que assim, este é meu patrimônio e ninguém toca. Os homens escondem seus sentimentos, né? São bem mais frios. Mas enfim, a gente vai aqui para a nossa tela interativa entender um pouco a respeito dessas causas desse sentimento. Produção, coloca para mim a tela interativa número 2, que agora a gente vai saber de onde surge
como se origina aí esse sentimento. Nosso primeiro tópico fala a respeito da insegurança. Nós já falamos isso, né, doutor? Exatamente, a insegurança. Por que eu sou inseguro? Qual é o meu histórico, né? A gente sempre tem uma origem, porque a gente traz consigo algumas dessas situações. Então, a insegurança em si pode estar associada à minha baixa autoestima, às vezes ou minha baixa autoimagem. Às vezes eu não me sinto bonito, eu posso me sentir... Lembra que eu falei que é um estado de ansiedade, de suspeita na relação. Então, de repente, eu percebo que o meu parceiro está com uma pessoa que parece ser mais bonita do que eu, que parece que tem mais recursos do que eu, que vai me dar mais possibilidades, que é mais afetuoso. Então, muitas dessas coisas estão contidas. A pessoa que tem o ciúme, ela carrega consigo esse arsenal de várias situações. Então, é necessário saber, assim, qual é a fonte dessa minha insegurança. Por que eu me sinto ciumento ou enciumado, ou eu tenho essa reação, por que eu fico tão chateado, por que eu fico tão com raiva, ou porque na baixa autoestima, por que eu entro em mim e me abato e fico arrasado. Então, há que se estudar. Cada pessoa tem que saber por que é que essa insegurança surge no meio desse cenário. Inclusive, tem uma pergunta falando a respeito dessa insegurança. A pessoa não se identificou, mas diz assim: existem pessoas que gostam de provocar o ciúme. E está falando assim: isso é sinal de insegurança? Agora ela mandou o nome e fala que é a Elza Soares, do bairro Educandos. O que a gente pode falar para a Elza, doutor? Existem sim pessoas, às vezes a relação ela não está estável como se pensa. E às vezes há pessoas que gostam de provocar, né? Numa relação, normalmente as pessoas gostam de se sentir amadas, se sentir seguras. Isso faz parte do processo. Agora, depende do nível de compromisso que um tem para com o outro. Quando se está jogando, provocando, tem que se colocar sob suspeita assim. Por que você está fazendo isso? Qual é a minha insegurança? Eu quero te provocar ou eu quero realmente saber o que está dentro de você? Existem muitos quadros hoje na TV sobre ciúmes, sobre pegadinhas para ver se o marido está traindo a mulher, aquela coisa toda. Na realidade, há que se perguntar realmente, saber por que é que eu estou provocando esse ciúme. Às vezes eu estou provocando porque é uma autoprojeção. Eu realmente faço isso, ou eu tenho realmente isso, eu quero saber se você tem também. E aí a jogada ela vai estar estabelecida. Agora a gente vai voltar para a nossa tela interativa. A gente já até comentou a respeito disso, sobre essa causa, o estágio da relação, se está no início, ou se já até se passaram alguns anos e não tem aquela relação fervorosa, toda aquela paixão, como nos primeiros anos, né, nos primeiros meses. O estágio da relação ele é muito interessante porque vem com o histórico do casal, né? E dentro desse histórico, por exemplo, às vezes uma traição acontece no percurso. E se há traição, há uma quebra do contrato, né? A traição dentro de uma relação afetiva, dentro de um casamento, uma relação amorosa, é como se fosse um vaso que se quebra. É possível consertar esse vaso? É possível. Mas as marcas da rachadura, elas vão estar sempre presentes ali. Então, durante o estágio da relação, como os acontecimentos vão me levar a ter as minhas reações. Por isso que a gente sempre diz que é importante a gente estar paramentado, a gente buscar ajuda de especialistas para superar a traição, para superar o ciúme. Às vezes as pessoas são muito ciumentas mesmo. Então, o que é que nutre esse sentimento, esse ciúme dentro de mim? E às vezes a relação está estável, mas eu estou sempre ciumento. Está estável, a culpa é tua? Não, então eu tenho que buscar. Será que você não está dando indícios de me causar ciúme? Então eu vou buscar uma ajuda de um especialista. E esse especialista vai me ajudar a superar isso e que o estágio da relação ele se mantenha estável. Então, a gente sempre tem que buscar ajuda. Se qualquer coisa interfere no nosso relacionamento, na qualidade do relacionamento, há que se buscar ajuda especializada, porque sempre faz bem para o casal. Nosso próximo tópico fala sobre a desconfiança, é justamente essa linha do tempo, né? Se algo aconteceu durante esse percurso desse relacionamento. Ai, se algo aconteceu. Essa é a maior dor, como eu falei agora. Um vaso se quebrou. E agora, por que ele se quebrou? Às vezes as pessoas traem, né? A traição ela é muito comum. Você sabe que 70% dos homens são mais propensos a trair a mulher, enquanto que as mulheres apenas 40%.
E aí 70% desses homens, por que esses homens traem? E aí a traição vai gerar a desconfiança naturalmente. Por que eu desconfio? Volto a falar do ponto de que como é que está a relação a dois, ou se eu trago isso da minha família de origem, do lugar de onde eu vim, por que eu entrei nesse relacionamento e gerou essa desconfiança. Então, há muitas causas que podem ser motivadores dessa desconfiança. Quando a gente diz buscar ajuda especializada, buscar um terapeuta, buscar um conselheiro, buscar alguém que possa orientar, é extremamente saudável para a manutenção desse relacionamento. Especialmente se houve quebra do contrato. Eu quebrei, alguém quebrou em algum instante. Essa ferida se abriu, ela precisa ser fechada. Senão a relação não vai continuar. Às vezes é um escorregão, a pessoa escorregou e traiu. Aí, não, eu escorreguei, mas eu quero consertar, ok. Às vezes a pessoa diz assim, não, eu fiz e acho que vou fazer de novo. Então a pessoa tem que decidir, eu vou permanecer nessa relação, eu tenho que ter um pouco de amor próprio. Se a pessoa diz, se você quiser estar comigo assim, é assim, se não. E se o seu companheiro chega a esse ponto, de fato, o melhor e o mais saudável é você sair da relação, não permanecer nessa situação, já que não há um compromisso. A fidelidade, ela é fundamental em qualquer relacionamento. Agora a gente vai para o nosso próximo tópico, que é outro sentimento, como nós falamos. O ciúme engloba vários sentimentos, né? Frustração, raiva, enfim. E aí a gente vai para o medo, que é essa questão da insegurança também, né, doutor? Exatamente, o medo. Por que eu tenho medo na relação? Né? Às vezes o abandono, né? A gente há que se viver vários abandonos e a gente traz essa carga dos relacionamentos, às vezes. Eu posso vir de um lar que o meu pai abandonou minha mãe, eu vivo o sentimento da ausência do pai, eu vivo o sentimento da ausência que esse marido da minha mãe trouxe para dentro. Então, as suspeitas eu carrego comigo. Se eu não trato, eu vou repetir a minha dor. Então, o medo, ele gera toda uma insegurança. O medo é algo, Nádia, que sempre vem de fora. Há que ser controlado de dentro para fora, essa emoção. Todos nós temos medo, temos em diferentes níveis. Agora, por que eu tenho medo dessa traição? Fui traído? Por que eu tenho medo? Alguém na minha história já me traiu? Nas relações afetivas que foram tidas anteriormente, o que aconteceu comigo e como é que eu vou buscar essa superação. Perceba que o ciúme, tudo que a gente está tratando aqui, está sempre focado na pessoa, no algo que eu preciso, na realidade, ter uma boa autoestima, uma boa autoimagem. Eu preciso buscar ajuda. Eu preciso. Se o meu companheiro, minha companheira está sempre cobrando, você é muito ciumento, você cria situações, você. Eu preciso dar uma parada e dizer, ei, deixa eu consertar algumas coisas aqui, deixa eu melhorar minha autoestima, deixa eu melhorar minha autoimagem, porque o relacionamento, eu preciso caminhar sem dependência afetiva do outro. Eu tenho que ir para a interdependência. Eu caminho com você, você caminha comigo, eu dependo de você em determinadas coisas, você depende de determinadas coisas comigo, numa forma saudável. A interdependência é a melhor coisa dentro do relacionamento. Agora, quando eu tenho dependência afetiva de você, obviamente eu vou descarrilhar nos ciúmes, nas confusões, nas traições, tudo vem junto. Bom, doutor, a gente tem algumas participações e quem mandou mensagem pra gente foi a Leia. Ela diz assim: meu esposo é muito ciumento, o que eu devo fazer? Porque esse ciúme está nos afastando. Mas isso a gente responde no próximo bloco, tá bom, doutor? Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo. E se você de casa ainda não mandou as suas perguntas e questionamentos, esse é o momento oportuno. Mande através do nosso WhatsApp, 92, código de Manaus, 98111 4512. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.